Adubeiros Raiz. Legal, legal, Carlos, dar um overview pra galera aí da tua história. E aqui pra gente alinhar o discurso aí como eu, menos informado. Qual que é a diferença de desmatamento e desflorestamento? E hoje, na tua visão, qual que é o status dessa discussão no Brasil? Aqui o desmatamento, a gente fala assim, seria tirar mato, né? E na verdade a gente está falando de tirar floresta. E a floresta tem um valor muito maior do que mato, porque quando a gente fala mato, lembra muito mais gramínea, uma área suja, do que realmente a riqueza que tem numa floresta. Então é mais uma questão vamos dizer assim, de definição efetiva do que é uma floresta e como funciona esse processo. E o mato por si só, né, não tem um valor. Quando você fala, isso é mato, né? Não, quando você fala, isso é uma floresta, né? Então a floresta implica dizer, por exemplo, que em média, nas áreas de floresta, você tem 2.500 plantas por hectare, ou 2.500 espécies de plantas diferentes por hectare. Então é uma riqueza em biodiversidade muito grande, né? Isso variando, claro, de acordo com cada ecossistema, com cada bioma. Você pode ter uma maior quantidade ou uma menor quantidade de espécies. Mas mesmo assim, se você pensar numa área que é equivalente a um campo de futebol, né? Para quem não entende o que é um hectare, você ter mais de 2.000 espécies diferentes é muita variedade num lugar só. Então, essa é a diferença de falar é desmatamento ou é desflorestamento, né? Retirada da floresta, então é um desflorestamento. O mato pode ser uma limpeza diária, onde tem poucas espécies, uma área degradada, então seria um mato. Então, mas não, isso nós estamos falando de floresta quando fala principalmente nos indicadores que os governos aí utilizam, e então o termo correto seria desflorestamento, porque você está tirando cobertura florestal, então é desflorestar. E na tua visão, assim, como que está essa discussão no Brasil hoje? A gente vê aí, até por questões políticas aí, uma briga para lá, outra para cá. O que é a tua visão desse atual momento no Brasil? Hoje a gente tem uma questão que se iniciou, uma discussão na verdade, né, que se iniciou em 92. Então vamos fazer um pouquinho de história. Com a Rio 92, né, onde o Brasil começou a se preocupar mais com as questões ambientais do país. E de lá para cá esse processo vem evoluindo e as pessoas vêm se preocupando com as questões ambientais, e nesse meio de caminho surgiu o termo sustentabilidade, né? Onde tentou-se então com esse termo agregar pilares que se tornam hoje, vamos dizer, a sustentação das questões ambientais. Por quê? Porque só o meio ambiente por si só não vai ter valor, pelo menos em tese, para todos nós, se você não agregar as questões sociais e econômicas. Então, quando se criou o termo sustentabilidade, e eu gosto muito da definição portuguesa, né, de sustentabilidade, que trata de perpetuação. Então, é você perpetuar um negócio. Então, se o seu negócio na sua propriedade for sustentável, significa que, em tese, ad eternum, o que é isso? Para a eternidade, a sua propriedade vai estar produzindo aquilo que você se dispõe. Então, se você se dispõe a produzir grãos e a sua produção for uma produção sustentável, você, respeitando os pilares da sustentabilidade, o ambiental, o social e o econômico, a sua propriedade para sempre vai produzir grãos. Então, o termo sustentabilidade está aliado exatamente nas questões ambientais nesse aspecto. Então, o termo desmatamento hoje, ele começou a ganhar mais força a partir de 2008, mais ou menos, quando as ONGs, né, começaram a criticar bastante o Brasil. Então, ali meados dos anos 2000, com as organizações não governamentais tomando força, elas começaram a criticar os países que, de alguma forma, estavam, vamos dizer assim, impactando o meio ambiente sem criar formas de conservá-lo. E começaram a criticar o Brasil, principalmente pelo tamanho que nós temos no nosso país. O nosso país é um continente,
Se você pegar os estados da nossa federação, né, o Brasil, então, do ponto de vista geográfico, existem vários estados de tamanhos diferentes, e pegar o menor estado brasileiro, ele é maior que muito país na Europa. E você pega estados pequenos, como o estado de São Paulo, é um estado pequeno, e você compara ele equivale a vários países da Europa juntos, né? Então, em extensão de área, o Brasil é um continente. Se você pega um estado como o Pará, meu Deus do céu, o Parazão é um estado gigante, né? Ele é muita coisa. Então as pessoas têm inveja, na verdade, da gente, né? Os países têm inveja do Brasil e eles começam a criticar todas as nossas políticas. E agora eu tenho que lembrar uma coisa, o Brasil é uma cultura nova, nossa sociedade é uma cultura recente. Quem está julgando o Brasil são culturas milenares, são civilizações que existem há milhares de anos, né? E o Brasil tem pouco mais do que 500 anos, a nossa cultura como sociedade. E essas culturas que hoje criticam o Brasil, elas, na verdade, elas destruíram tudo que elas tinham lá e hoje querem, de alguma forma, denegrir a imagem do nosso país. E isso começou lá nos anos 2000. E se você pegar as ONGs que faziam isso, são ONGs europeias. E aonde no próprio país onde elas existem não existe mais nada ou quase nada de meio ambiente. Então elas começaram a apontar, a criticar outras nações, porque elas mesmas nos seus países de origem não fizeram nada. Então essa discussão começou no meados dos anos 2000, essas questões vêm evoluindo e hoje o Brasil mostra que, e através de dados, que mesmo com os problemas ambientais que nós temos, ele é o país que mais conserva florestas nesse planeta. O Brasil hoje é o país que mais possui normas e formas de conseguir conservar a sua vegetação. Quer as pessoas gostem ou não gostem, nós somos assim. Quer as pessoas critiquem ou não, entendam ou não, nós somos isso. Nós conservamos mais de 60% do nosso território. Então, as questões ambientais e o desmatamento são questões que envolvem dinheiro, envolvem commodities. Então, quando alguém critica o Brasil, está criticando a produção de alimentos da nossa nação, porque, na verdade, eles vão continuar comprando milho, a soja, o boi, o algodão para fazer roupa, o eucalipto, ou a madeira da Amazônia. Então, por exemplo, eles criticam a própria Amazônia, eles criticam as formas com que a gente toca a Amazônia, mas a França continua comprando madeira ilegal do Brasil. A Europa continua comprando madeira ilegal do Brasil. Então, nesse aspecto, criticam muito a gente, só que eles continuam comprando. Então, na verdade, eles derrubam preço para pagar mais barato e fazer bonito para o comércio interno deles. Mas não nos ajudam efetivamente a conservar. E um assunto longo, tá? Eu posso aqui discorrer a respeito desse assunto bastante, mas basicamente, só para encerrar essa questão da madeira, hoje existem vários critérios, né, para você conseguir tirar a floresta de dentro de uma propriedade. Existem duas questões que eu tenho que falar. Então eu vou usar o termo que eles usam, que é o desmatamento legal e o desmatamento ilegal, ou desmatamento zero. Então são 3 aí termos para a gente aprender. Quando eu falo de desmatamento legal dentro das áreas onde existem florestas, onde é permitido eu retirar parte da vegetação para produção agrícola ou pecuária, ou seja, para a produção rural brasileira, produção de alimentos. Isso é considerado o desmatamento legal ou desflorestamento legal, porque sempre as agências que trabalham com isso vão tratar como desflorestamento. As pessoas tratam vulgarmente como desmatamento, mas quem trabalha com o processo de licenciamento sabe que vai tirar uma floresta, então é um desflorestamento. Quando você implanta uma floresta, é um florestamento, do mesmo jeito, é os termos. Então, nesse caso, existe o desflorestamento legal, onde você averba a área de reserva legal da sua propriedade. Então, aqui no caso do bioma amazônico, nós estamos falando de 80% da sua terra, mais as áreas de preservação permanente que possam existir dentro da sua propriedade, que são em torno de rios, lagoas
Em áreas que existem relevo acidentado, também tem a projeção da área de preservação permanente. Isso tudo, muitas vezes, significa mais que 80% numa propriedade, quando você fala da Amazônia. Então, numa propriedade, vamos usar um número redondo, de 1.000 hectares, você está falando que você, no máximo, vai aproveitar para a produção de alimentos nessa propriedade 200 hectares. Eu estou falando no máximo, porque existem essas questões envolvendo as áreas de preservação permanente. Aliado a isso ainda, nós temos uma outra coisa, que são as unidades de conservação, que muitas vezes são as unidades de conservação de uso sustentável. E que não é que você não vai poder usar, você vai usar, mas ela tem algumas restrições com relação aos tipos de cultura que você vai poder ter naquela área. E isso então ainda vai diminuir mais ainda o tamanho da sua propriedade. Então o desmatamento legal permite que você tire até 20% no caso da Amazônia, nos outros estados aqui do Centro-Oeste em torno de 30%, 35%, no caso do Sul aqui do Sudeste 20%, né, se reserva para as áreas de reserva legal e desmata-se ou desfloresta-se 80%. Lembrando que aqui já para o Sul, dificilmente você vai encontrar uma propriedade que tenha aí, né, mais que 50% que seja possível de fazer então a limpeza da área. Geralmente as fazendas, as áreas agrícolas aqui no Sul e no Sudeste já foram desmatadas ou desflorestadas e hoje estão no processo reverso, porque também obedecem à legislação, estão sendo plantadas as áreas de reserva legal. Então, no passado, muitas propriedades foram completamente suprimida a sua vegetação original. E hoje, para ela conseguir uma regularização ambiental, ela tem que plantar as áreas de reserva. Então, significa que vai florestar com várias espécies, então a gente fala com no mínimo aí de 100, 150 espécies, vai depender de cada estado, existe uma norma federal, mas os estados aqui regulam os tipos de espécie que você vai colocar para fazer o quê? A composição da sua área de reserva legal. Então isso vai trazer madeira, você vai trazer espécies de floresta para dentro da sua propriedade. Então você tem um balanço, então é por isso que na média o Brasil conserva mais que 60% do seu território. No caso, o desmatamento ilegal é quando alguém desmata ilegalmente, então sendo uma questão ilegal, é um crime que está previsto na nossa legislação, previsto na Lei de Crimes Ambientais, na Lei 9605, que trata dessas questões de crimes ambientais. E o desmatamento zero é o que querem impor as ONGs, ou as organizações não governamentais. Então o que é isso? Não interessa se o produtor rural brasileiro tem o direito dele, constitucional, garantido por lei, de usar 20% da sua propriedade, mas eles querem impor que o brasileiro não pode usar a sua propriedade. Isso é o desmatamento zero. É o que as ONGs e muitos países querem impor à nossa nação, tirar um direito de um brasileiro que é dono de uma propriedade, que tem toda a documentação da sua propriedade, que com base na nossa lei tem o direito de tirar 20%, de usar 20% da sua área, de tirar esse direito dessa pessoa. Então eles acabaram com tudo lá e agora querem tirar um direito de um brasileiro de utilizar a parte mínima da sua propriedade para produzir alimentos. Então assim eu consigo concluir basicamente os 3 tipos de desmatamento ou desflorestamento. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.